Fala, meus queridos, como é que vocês estão, gente? Todo mundo certinho, todo mundo tranquilo, todo mundo de boa? Pessoal, o professor Henry aqui trazendo para vocês continuidade dos nossos estudos sobre triângulos. Hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a classificação dos triângulos. Vamos ver como que nós podemos classificar os triângulos de duas formas distintas, uma em relação aos lados, outra em relação aos seus ângulos. Belezinha, senhores? Vem comigo aqui então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo com os nossos triângulos, senhores. Vamos ver o que está acontecendo com eles. A gente pode classificar triângulo, primeiramente, em relação aos seus lados. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, senhores, olhando para esse triângulo aqui é muito curioso. Eu tenho um triângulo que tem os três lados iguais. O triângulo que tem os três lados iguais, como que eu chamo ele? Chamo ele de triângulo equilátero. Eu posso ter um triângulo que, por sua vez, tem apenas dois lados iguais e um terceiro diferente. Como que é o nome desse triângulo? É o triângulo isósceles. E aí eu posso ter aqui, ó, senhores, olha que belezinha quem que chegou para mim. Posso ter o triângulo escaleno. Como que é o triângulo escaleno? O triângulo escaleno tem os seus três lados diferentes. Aqui eu tenho uma máxima. Que máxima que eu tenho? A máxima dos triângulos isósceles. Isso aqui é muito importante, tá? Presta atenção. Lados iguais se opõem a ângulos iguais. Então, se os lados são iguais, os ângulos são iguais, senhores. E o que me leva no triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, eu tenho os três ângulos iguais. Isso aqui a gente vai trabalhar com mais calma lá para frente, quando estiver falando sobre a lei angular de Tales. Por enquanto, guarda essa informação, tá? Lados iguais se opõem a ângulos iguais. No triângulo equilátero, além dos três lados iguais, eu tenho os três ângulos iguais também. E o escaleno, coitado. O escaleno não tem nenhum lado igual. É uma vítima. Senhores, continuando aqui, então eu posso classificar triângulo quanto aos seus ângulos. Como? Eu tenho um triângulo que só tem ângulo agudo. O que é ângulo agudo, senhores? Ângulo agudo é todo ângulo que ele é menor do que 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo que tem todos os ângulos agudos, eu vou chamar esse triângulo de acutângulo. E olha que legal, já tem uma relação entre triângulo equilátero e acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Belezinha, senhores? A gente vai voltar nisso aqui com mais calma na parte da lei angular de Tales. Por enquanto, só vamos pegando os conceitos aqui. Então, aí o que eu tenho? O próximo triângulo que eu vou dar uma olhada, ele tem um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Quem que são esses ângulos? São os ângulos obtusos. Os ângulos obtusos, eles são maiores do que 90 e, por sua vez, eles são menores do que 180. Então, se eu tenho um triângulo que tem um ângulo obtuso, como é que eu vou chamar esse cara? Eu vou chamar esse cara de obtusângulo, senhores. Maravilhoso? Vou pedir licença para vocês alguns segundos aqui e vamos continuar vendo a nossa classificação. E eu tenho esse cara aqui é muito famoso, tá? Esse cara é o cara popular do rolê, senhores. Esse cara aqui tem um ângulo reto. Como que é o ângulo reto, senhores? É um ângulo que é igual a 90 graus. E como que é o nome desse rapaz aqui? Esse cara aqui é o triângulo retângulo. Pô, mas tá muito tranquilo, tá muito fácil, gente. Isso aqui tá muito de boa. O que eu vou fazer? Vou dar uma piorada para vocês agora. Porque existe um conceito muito interessante que é a síntese de Clairaut. O que a síntese de Clairaut nos fala, senhores? Eu consigo, olhando para os três lados de um triângulo, eu consigo falar se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Como que é esse negócio? Deixa eu falar para vocês aqui. Olha aqui comigo. Como que a síntese de Clairaut funciona? Olha lá, ó. Se ele for um acutângulo, o maior lado ao quadrado vai ser menor que a soma dos outros dois lados ao quadrado. Se ele for obtusângulo, olha aqui, ó. O maior lado ao quadrado vai ser maior que os outros dois lados ao quadrado somados. E olha que interessante, se ele for igual, se o maior lado ao quadrado for igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, e aqui a gente já começa a esboçar algo que a gente já conhece, que a gente já viu em algum lugar, eu tenho que esse triângulo é retângulo. Gente, vamos pensar da seguinte forma. Pega essa visão aqui comigo, ó. Se eu tenho um ângulo que é igual a 90 graus, o maior lado tem que ser igual à soma, para ser triângulo retângulo. Se eu tenho um ângulo que é maior do que 90 graus, que é o obtusângulo, o maior lado ao quadrado tem que ser maior do que a soma dos outros dois. E se eu tenho um ângulo que é menor do que 90, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Fazendo essa analogia, eu consigo declarar a síntese de Clairaut bem de boa. Tranquilo, gente? Então,
Vamos dar uma olhada aqui num exemplozinho desse negócio, olha lá. Determine se os triângulos abaixo são acutângulos, obtusângulos ou retângulo. Então vamos dar uma olhada. 5, 9 e 10. Gente, quem que é o maior lado de 5, 9 e 10? O maior lado de 5, 9 e 10 vai ser o 10, né? Então eu vou comparar aqui o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai ser o que em relação a 5 ao quadrado mais 9 ao quadrado? Pô, não sei, vamos ver. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25 e 9 ao quadrado é 81. Olha o que eu cheguei aqui. Eu cheguei que 100, ele vai ser, isso que vai ficar o quê? 106? 100, ele é menor do que 106. Então, 10 ao quadrado é menor que a soma dos outros lados ao quadrado. Se é menor, eu tenho um ângulo que é menor do que 90 graus. Esse cara aqui, ele é um acutângulo. Tranquilo, gente? Bem de boa? Qualquer coisa, chama no comentário. O triângulo 3, 4, 5. Pô, uma tripla famosíssima essa aqui, gente. Vamos ver. Quem que é o maior lado? O maior lado é o 5, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 5 ao quadrado é o quê de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado? 5 ao quadrado vai ser 25. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Tá, 25 é o que de 16 mais 9? 16 mais 9 é 25. Opa, então é igual. Beleza, se o maior lado ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois lados somados, esse cara aqui é um triângulo retângulo. Maravilhoso, gente? E olha lá o que a gente tem aqui, ó. Se eu tiver 4, 5 e 8, quem que é o maior lado? O maior lado é 8. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. O que 8 ao quadrado é de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Como é que vai ficar isso aqui? 64 vai ser o que de 41? 64 é maior do que 41. Então, se é maior, eu tenho um ângulo que é maior do que 90. Se eu tenho um ângulo que é maior do que 90, esse cara aqui é um obtusângulo. E aí eu consegui classificar em relação aos ângulos, conhecendo os lados. Tranquilidade, meus queridos? Gostaram desse vídeo? Deixou seu like, já está inscrito no nosso canal? Gente, qualquer dúvida, chama nos comentários, estamos à disposição de vocês. Excelente rotina de estudos e até o nosso próximo vídeo.